O Templo de Salomão foi erguido como uma das obras mais extraordinárias de toda a antiguidade. Uma construção tão grandiosa que, mesmo 3 milênios depois, ainda desafia engenheiros, arqueólogos e historiadores. 30 metros de altura, 27 toneladas de ouro puro apenas para o revestimento interno. Colunas de bronze com 8 metros, pesando 34 toneladas cada. Querubins monumentais com 4,5 metros de altura, completamente folheados a ouro. Mas apesar de todo esse brilho, o que impressiona de verdade não é o ouro, é o que estava por trás dele, a história silenciosa, exausta e brutal dos homens que construíram essa obra impossível, porque o templo não nasceu de um milagre instantâneo. Ele nasceu do suor, da força e, segundo muitos estudiosos, de um preço humano que dificilmente conseguimos imaginar hoje. A Bíblia registra que Salomão mobilizou 150 mil trabalhadores para levantar o templo. E entre eles, 80 mil eram cortadores de pedra, homens que acordavam antes do nascer do sol, caminhavam pelas encostas das montanhas ao redor de Jerusalém e passavam o dia inteiro diante de blocos que chegavam a pesar 400 toneladas. Sem dinamite, sem máquinas, sem serras metálicas e ainda obedecendo a uma regra sagrada. Nenhum som de ferramenta de ferro podia ser ouvido no canteiro de obras. Isso significa que tudo, absolutamente tudo, precisava ser resolvido nas pedreiras. Cada corte, cada medida, cada ângulo, cada superfície, antes que os blocos fossem transportados para o Monte Moriá. A técnica usada era engenhosa, mas implacável. Os mestres cortadores riscavam a rocha com pedras mais duras que o calcário. Depois, perfuravam pequenos buracos ao longo das linhas marcadas, inseriam cunhas de madeira seca e então derramavam água. A madeira inchava lentamente. A pressão aumentava e, após horas, às vezes dias, a rocha se partia exatamente no ponto desejado, sem explosões, sem martelos metálicos, apenas o som abafado, quase ritual, da pedra cedendo à tensão. Mas, se o corte fosse impreciso, se a fissura corresse para o lado errado, se um trabalhador calculasse mal a espessura, todo o bloco, de centenas de toneladas, se tornava inútil. E havia um risco ainda maior, desabamentos, encostas cedendo, blocos rolando montanha abaixo sem qualquer controle. Relatos antigos descrevem acidentes que aconteciam de forma repentina, trazendo morte instantânea a quem estivesse no caminho. Porém, esses são relatos de historiadores antigos. A pergunta é: será mesmo que muitos trabalhadores morreram assim? Se este conteúdo está falando com você, inscreva-se no canal e deixe o seu like. Isso nos ajuda a levar estas histórias a ainda mais pessoas. E aqui surge uma das maiores polêmicas quando se fala do Templo de Salomão. Muitos estudiosos defendem que, diante das condições brutais de trabalho, seria quase impossível que essa obra tivesse sido concluída sem perdas humanas significativas. Outros discordam, afirmando que a Bíblia não menciona tais tragédias. E essa disputa gera discussões até hoje. E você, o que acredita? Deus permitiria tantas mortes assim durante a construção de sua própria casa? Ou os relatos históricos exageram o que realmente aconteceu? Escreva nos comentários. Esse debate é profundo, mas independentemente da posição teológica, uma coisa é certa. A tarefa diante daqueles homens era sobre-humana. Cortar a pedra era apenas o começo. Ainda era preciso moldá-la, polir suas superfícies, verificar encaixes e interpretar os símbolos gravados pelos arquitetos diretamente nos blocos. Símbolos que indicavam exatamente onde cada pedra deveria ser colocada no templo. Porque não havia pranchetas, não havia plantas em papel. O projeto estava gravado nas próprias rochas, e com isso, cada bloco preparado nas pedreiras carregava não apenas peso, mas responsabilidade. Porque quando ele fosse finalmente transportado para Jerusalém,
Não haveria espaço para erro. Nenhum martelo poderia ajustar. Nenhuma ferramenta metálica poderia corrigir. Se algo estivesse errado, todo o processo precisava ser refeito desde o início. E esse era apenas o primeiro capítulo da obra mais desafiadora da antiguidade. A distância entre as pedreiras e Jerusalém já tornava o trabalho quase impossível. Mas havia um desafio ainda mais pesado: transportar blocos de centenas de toneladas através de encostas irregulares, vales profundos e caminhos que muitas vezes nem sequer existiam. 70.000 homens foram designados apenas para isso. Eles não cortavam pedra, não esculpiam detalhes. Sua tarefa era uma só: mover o impossível. Rampas de terra eram erguidas com dias de antecedência. Troncos serviam como rolos improvisados. Cordas muito grossas, feitas de fibras vegetais, eram enroladas ao redor dos blocos como serpentes gigantes, apertando a pedra até marcar sua superfície. E então, dezenas, às vezes centenas de trabalhadores puxavam em uníssono. Cada avanço era lento, doloroso, arriscado. Um bloco podia levar semanas para avançar poucos quilômetros, e cada metro conquistado era celebrado, porque cada metro podia ser o último. Se uma corda arrebentasse, se um tronco se partisse, se um ângulo fosse mal calculado. E sendo assim, alguns defendem que Deus teria preservado os trabalhadores de tragédias maiores. E você? O que pensa sobre isso? Acredita que tantas vidas possam ter sido perdidas nesse processo? Ou que a proteção divina tenha sido ainda mais presente do que imaginamos? Comenta aí, porque sua visão enriquece essa história. Mas enquanto os blocos avançavam por terra, outro desafio colossal acontecia a centenas de quilômetros dali. O templo não seria construído apenas com pedra. Ele exigia a madeira mais nobre e resistente da antiguidade, o cedro do Líbano. Árvores monumentais, com dezenas de metros de altura, usadas por reis, impérios e templos de todo o mundo antigo. Mas Israel não tinha cedros. Era preciso buscá-los nas montanhas libanesas, a quase 200 quilômetros de distância. Salomão enviou 10.000 homens para trabalhar em turnos no Líbano. 1 mês longe de casa, 2 meses com a família, e então retorna ao trabalho. Os lenhadores sidônios, mestres em derrubar cedros centenários, trabalhavam lado a lado com os israelitas. Cada árvore exigia precisão absoluta. Uma queda mal calculada podia destruir o tronco inteiro, ou ceifar vidas em um segundo. E quando os troncos eram finalmente preparados, começava outra etapa gigantesca. Eles eram amarrados uns aos outros, formando enormes jangadas de madeira que desciam lentamente pelo Mediterrâneo até o porto de Jope. Imagine essa cena. Centenas de troncos gigantes flutuando no mar, balançando sob o vento, guiados por embarcações menores que empurravam as estruturas até chegarem à costa. E mesmo assim, faltavam ainda 60 quilômetros até Jerusalém. O caminho final era por terra. E novamente, troncos menores serviam como rolos. Cordas apertavam os feixes de madeira. E homens puxavam em conjunto, repetindo o mesmo esforço exaustivo usado nas pedras. Era um processo sem descanso, sem pausa, sem atalhos. E diante de um esforço tão monumental, fica impossível não reconhecer o tamanho desse feito. Se este conteúdo está trazendo novas camadas a uma história que você achava que já conhecia, deixa seu like e se inscreve no canal. Isso fortalece demais o nosso trabalho e nos ajuda a continuar produzindo vídeos assim. Mas existe um detalhe pouco falado sobre esse transporte gigantesco, algo que poucos estudam e que muda completamente a dimensão dessa obra. Mesmo com toda a logística complexa, tudo precisava chegar em Jerusalém, no tempo exato, sem atrasos, sem falhas. Porque qualquer atraso em uma frente de trabalho atrasava todas as outras.
E ao imaginar essa engrenagem gigantesca funcionando, é impossível não se impressionar com a organização, a disciplina e a visão por trás dessa construção. Se essa parte da história te surpreendeu, compartilhe este vídeo com alguém que gosta de temas bíblicos profundos. Talvez essa pessoa nunca tenha ouvido esses detalhes. E agora, com as pedras cortadas e transportadas e a madeira chegando das montanhas do Líbano, o desafio seguinte seria ainda mais impressionante. Quando os blocos finalmente chegavam a Jerusalém, depois de dias, semanas ou até meses de transporte, começava uma das partes mais surpreendentes de toda a obra. O Monte Moriá permanecia em silêncio absoluto. Nenhum som de martelo, nenhum golpe de ferro, nenhum ajuste permitido. As pedras precisavam chegar prontas. Cada superfície, cada ângulo, cada encaixe, já definido nas pedreiras antes mesmo de serem tocadas pelo vento que soprava sobre a cidade santa. Imagine isso, blocos de centenas de toneladas, sendo posicionados com precisão milimétrica, sem qualquer ferramenta metálica para corrigir erros. Se um único detalhe estivesse fora do lugar, um desnível de poucos centímetros, um ângulo levemente imperfeito, todo o bloco precisava ser retirado, reposicionado e, se necessário, refeito desde o início. Essa exigência transformava o canteiro de obras em um ambiente de pura tensão. Homens puxavam cordas, ajustavam troncos, movimentavam as pedras lentamente, e tudo isso em completo silêncio. Apenas o som das fibras tensionando, o ranger da madeira e o peso esmagador da responsabilidade. Para que isso fosse possível, símbolos eram gravados diretamente nas pedras, ainda nas pedreiras. Marcas, letras, sinais que indicavam a posição exata de cada bloco. Era como se o templo já existisse primeiro nas rochas, antes de existir no topo do monte. E esses símbolos não eram apenas instruções técnicas. Para muitos trabalhadores, carregavam um significado quase sagrado. Eles representavam ordem, propósito, destino, e serviam como lembrete de que cada pedra tinha um lugar escolhido, como se fosse parte de um plano muito maior do que mãos humanas poderiam compreender. Mas havia algo ainda mais profundo por trás desse silêncio absoluto. Outros acreditam que ferramentas de ferro usadas em guerras e armas não poderiam tocar um lugar consagrado ao Deus da vida. E há ainda quem veja nisso um ato de purificação, como se o templo estivesse sendo moldado não apenas por mãos humanas, mas diretamente pela vontade divina. E você, como interpreta essa regra tão estranha e tão exigente? Acha que o silêncio tinha um significado espiritual profundo? Ou acredita que havia razões práticas que simplesmente se perderam na história? Deixa seu comentário, porque esse mistério acompanha o templo desde os primórdios. A cada pedra posicionada, os supervisores percorriam o canteiro em passos lentos e atentos. Eram mais de 3.000 chefes de equipe, controlando cada movimento, cada ordem, cada detalhe. Acima deles, mais de 500 chefes principais mantinham disciplina quase militar sobre toda a operação. Nada podia sair do ritmo, nada podia atrasar, nada podia comprometer a integridade do templo. E, no entanto, apesar da rigidez, havia momentos em que algo parecia quase impossível. Um bloco preso no meio do caminho. Uma inclinação que ameaçava todo o processo. Um ajuste extremamente delicado que precisava ser feito sem ferro, sem martelo, sem qualquer ferramenta moderna. E quando essas dificuldades surgiam, quando tudo indicava que a tarefa era grande demais para as mãos humanas, não eram raras as vezes em que os trabalhadores paravam, respiravam e olhavam para o alto do monte como quem busca forças além das próprias. Se este conteúdo está te revelando detalhes que você nunca imaginou sobre o Templo de Salomão, aproveita agora e se inscreve no canal. Deixa o like também. Isso nos ajuda a continuar produzindo materiais profundamente pesquisados como este. Mas ainda há uma peça essencial nessa história.
porque mesmo com silêncio, disciplina e precisão absoluta, o templo só começou a ganhar vida quando outro elemento vindo de muito longe passou a ser encaixado. E é isso que vamos descobrir a seguir. Enquanto as pedras eram posicionadas no Monte Moriá, outra frente de trabalho transformava o templo por dentro. E essa etapa talvez tenha sido a mais brilhante e a mais exaustiva de toda a construção. O interior do templo seria revestido de ouro puro, não em detalhes, não em ornamentos isolados, mas nas paredes, no teto, no piso, em cada superfície que pudesse refletir a luz. 27 toneladas de ouro foram destinadas somente para isso. Para muitos trabalhadores, era como se o interior do templo fosse um sol aprisionado, prestes a nascer dentro de uma casa de cedro. Mas antes de brilhar, aquele ouro precisava ser arrancado da pedra bruta, purificado, aquecido e transformado em lâminas tão finas que quase desapareciam entre os dedos. Fornalhas ardentes funcionavam dia e noite. O calor era tão intenso que homens precisavam se revezar a cada poucos minutos, porque ninguém suportava ficar muito tempo diante do fogo. Pequenas quantidades de ouro eram colocadas sobre as brasas até se tornarem maleáveis. Alguns artesãos descreviam essa etapa como transformar o brilho em pele, um manto dourado que revestia a casa de Deus. À frente desse processo estava um homem chamado Irão, um artesão vindo de Tiro, famoso não apenas por sua habilidade, mas pela sabedoria em cada detalhe que criava. Foi ele quem moldou as duas colunas monumentais colocadas na entrada do templo, Jaquim e Boaz, cada uma com 8 metros de altura, pesando 34 toneladas de bronze cuidadosamente trabalhado. Irão também criou o grande tanque de bronze usado pelos sacerdotes para purificação, um recipiente gigantesco sustentado por 12 bois esculpidos, 3 voltados para cada direção. Era uma obra tão complexa, surge uma dúvida que historiadores debatem até hoje. Você acredita que realmente foi usado tanto ouro assim dentro do templo? Que toneladas e mais toneladas foram marteladas até recobrir cada parede? Ou acha que alguns relatos podem ter sido exagerados ao longo dos séculos? Porque essa discussão é uma das mais intrigantes da arqueologia bíblica. A pureza, a santidade, era um reflexo visível do Deus invisível. E à medida que as placas douradas eram pregadas sobre o cedro, o interior do templo começava a se transformar em algo que os trabalhadores jamais tinham visto em toda a vida. Uma luz que parecia nascer das próprias paredes. Se essa construção está te impressionando tanto quanto impressionou homens há 3.000 anos, deixa seu like e se inscreve no canal. Isso nos ajuda a continuar trazendo histórias profundas como esta. Mas existe algo ainda mais fascinante nesse processo. O ouro cobria o interior, o bronze moldava detalhes monumentais, e juntos criavam um contraste tão marcante que os próprios artesãos paravam, às vezes em silêncio, só para contemplar a obra que estavam construindo. Era como se a glória prometida ainda não tivesse descido, mas já estivesse anunciada. Se você conhece alguém que ama histórias bíblicas e nunca ouviu esses detalhes sobre o Templo de Salomão, compartilhe este vídeo com essa pessoa. Pode ser que ela enxergue essa construção com novos olhos. E agora, com pedra, madeira, ouro e bronze em seus lugares. O templo estava prestes a receber seu significado final. 7 anos e 255 dias depois, a última pedra foi colocada. O templo estava completo. Pedra, madeira, bronze e ouro. Cada elemento em seu lugar, como se todos estivessem esperando por esse momento desde o início da criação. E quando os trabalhadores se afastaram, quando o eco dos passos silenciou sobre o Monte Moriá, um sentimento tomou o coração de todos que estavam ali. Algo grandioso estava prestes a acontecer. Meses depois, durante a festa dos tabernáculos, todo Israel se reuniu em Jerusalém.
Homens, mulheres, crianças, sacerdotes, levitas, anciãos, todos subiam ao monte para a cerimônia mais aguardada do reinado de Salomão. A Arca da Aliança seria levada para dentro do templo, a arca que carregava as tábuas da lei, a arca que acompanhara o povo no deserto, a arca que representava a presença do Deus vivo no meio do seu povo. Os sacerdotes a ergueram com reverência e, sob o olhar silencioso da multidão, caminharam lentamente até o Santo dos Santos, o recinto mais sagrado, inteiramente revestido de ouro, onde 2 querubins monumentais estendiam suas asas de parede a parede. Quando a arca foi colocada ali, sob as asas douradas, o templo inteiro pareceu prender a respiração, e então aconteceu. Uma nuvem desceu sobre o templo, espessa, brilhante, viva. Não era fumaça comum, não era poeira levantada pela multidão. Era a glória do Senhor enchendo aquele lugar. Os sacerdotes não conseguiam permanecer em pé. A presença era tão intensa que nenhum homem conseguia suportar. E por alguns instantes, todo Israel ficou em silêncio absoluto. Não por ordem, não por disciplina, mas por pura reverência. Aquele templo não era mais apenas pedra, madeira e ouro. Era o ponto de encontro entre céu e terra. E aqui surge uma das perguntas mais profundas sobre esse momento. Se a glória de Deus era tão intensa que ninguém conseguia permanecer em pé, como você imagina ter sido estar ali? Você acredita que essa presença ainda se manifesta assim nos dias de hoje? Ou acha que experiências dessa magnitude pertencem somente ao passado? Comenta aí, porque sua visão acrescenta muito a essa reflexão. Depois que a glória encheu o templo, Salomão ofereceu um sacrifício grandioso: 22.000 bois, 120.000 ovelhas. Números que para muitos representavam não apenas a riqueza do reino, mas a profunda gratidão diante do Deus que agora habitava no meio deles. O povo celebrou com cânticos, danças e banquetes que duraram dias. Era a inauguração da casa de Deus. Uma celebração de alegria, reverência e promessa. E enquanto o povo festejava, muitos trabalhadores que haviam passado anos em pedreiras, fornalhas e encostas perigosas, olhavam para o templo com um sentimento difícil de descrever. Eles sabiam que tinham participado de algo único, algo que jamais seria repetido da mesma forma, algo que atravessaria os séculos. Se esses detalhes estão abrindo seus olhos para a magnitude dessa construção e para a profundidade espiritual por trás dela, aproveita agora e se inscreve no canal. Deixa seu like também. Isso nos fortalece a continuar trazendo conteúdos tão cuidadosos e profundos quanto este. O templo estava completo. O povo estava em festa. A presença de Deus havia descido sobre Israel de forma visível, e por um momento tudo parecia perfeito. Uma obra humana, tornada extraordinária por uma intervenção divina. Se você conhece alguém que se emociona com histórias bíblicas, compartilhe este vídeo com essa pessoa. Pode ser que essa cena toque o coração dela de uma forma especial. Mas ainda falta entender algo essencial. Não sobre o ouro, nem sobre as pedras, mas sobre o próprio significado dessa construção para nós, hoje. E é exatamente isso que vamos explorar na parte final. O templo estava de pé, brilhando em ouro, respirando silêncio, marcado pela presença do Deus vivo. Mas a história do Templo de Salomão não termina na inauguração. Ela continua, e continua de um jeito que transforma o seu significado até os dias de hoje. Porque, depois de toda a grandeza, depois da glória descendo, depois da celebração que tomou Israel por semanas, o templo não era, afinal, sobre pedra, madeira ou ouro. Era sobre propósito. Algo maior do que qualquer estrutura já construída. Os israelitas acreditavam que naquele lugar Deus habitava entre eles. Não de forma simbólica, não de forma poética, mas de forma real, intensa, palpável.
Uma presença tão forte que enchia os corredores dourados como uma tempestade silenciosa. E ainda assim, com toda essa glória, o templo carregava um lembrete poderoso: tudo aquilo que é grandioso, tudo aquilo que é sagrado, tudo aquilo que é construído para durar, também exige sacrifício, esforço e compromisso. Centenas de homens deram anos de suas vidas para erguer aquele lugar. Alguns, segundo muitos estudiosos, talvez tenham perdido a vida nesse processo. Outros carregaram cicatrizes que permaneceram até a velhice. E todos eles, de alguma forma, deixaram parte de si naquela construção. E essa é a pergunta que permanece: por quê? Por que construir algo tão difícil, tão arriscado, tão além do que qualquer pessoa da época poderia imaginar? A resposta está justamente no que o templo representava. Para Israel, ele era a prova de que Deus não era distante, não era inalcançável, não habitava apenas no céu, mas caminhava entre o seu povo. E aqui está um ponto profundo, talvez o mais profundo de toda essa história. O templo não foi construído apenas para abrigar a presença de Deus. Ele foi construído para lembrar o povo de que a presença dele sempre esteve e sempre estaria ao lado deles. E você, como vê esse significado? Acredita que o templo era apenas um símbolo da antiga aliança? Ou acredita que o propósito dele ecoa até hoje em nossa vida espiritual? Comenta aí, porque essa reflexão é o coração desta história. O tempo passou. Reinos se ergueram e caíram. Guerras devastaram Jerusalém mais de uma vez. E séculos depois, o Templo de Salomão foi destruído. Mas sua memória, sua importância e sua mensagem permaneceram vivas. Cada pedra removida, cada muralha derrubada, cada vestígio queimado pelas invasões estrangeiras. Nada disso foi capaz de apagar o impacto que o templo deixou na fé e na história. E até hoje, arqueólogos estudam seus vestígios. Teólogos debatem seu significado. Crentes do mundo inteiro se emocionam ao imaginar a glória que um dia habitou naquele lugar. Se esta jornada pelo Templo de Salomão está ampliando sua visão sobre as Escrituras, aproveita agora e se inscreve no canal. Deixa também o seu like. Isso nos ajuda a continuar produzindo conteúdos profundos, históricos e inspiradores como este. O templo já não existe mais, mas seu eco continua. No brilho do ouro que um dia refletiu a glória divina, no silêncio que moldava cada pedra e na certeza de que Deus estava ali, tão perto, tão real, tão presente. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa lembrar que mesmo quando não vemos, Deus continua construindo coisas grandiosas ao nosso redor. Talvez esta história toque profundamente o coração dessa pessoa. E assim, encerramos esta jornada, não apenas sobre uma construção antiga, mas sobre fé, propósito e presença. Porque afinal, aquilo que parecia impossível aos olhos humanos, Deus tornou possível e continua tornando até hoje.